E pessoal, boa noite. A gente está fazendo uma live com o professor Ricardo sobre a gestão da sala de aula. Essa gestão que acontece, segundo ele, quando a liderança... E aí houve um problema, então nós estamos recomeçando a live, mas ele já pontuou minha primeira pergunta, ele deixou claro. Boa noite, Ricardo. O Ricardo, boa noite, Paulo. Que a liderança, ela é o ponto de início para o desenvolvimento de competência. Depois, logo o Ricardo falou que é importante que essa liderança saiba criar um clima de escuta e escutatória. Rosana, me dá um joinha aí se você está conseguindo ouvir agora, o pessoal que entrou de novo. Algumas pessoas, Ricardo, me mandaram o recado que não estavam conseguindo ouvir o que a gente estava falando, então pediram para criar a live novamente. Ricardo, eu vou te fazer a primeira pergunta de novo. Se precisar, a gente abre outra e continua até o assunto. Beleza? Eu estou com tempo, você está bem? Meu Cruzeiro ganhou ontem. Às vezes ganha, né? De vez em quando ganha, né, Ricardo? Bom, quais seriam, então, as competências que um professor deve ter para ser um bom gestor de sala de aula? Tá. Vou falar dessa... mais uma vez, a liderança é a competência maior, ela abrange várias outras, que alguns podem até interpretar como habilidades para atingir essa competência da liderança. Ainda o conceito de habilidade e competência às vezes se mistura. Mas eu vou falar aqui dessa questão da comunicação, como eu falei, da escuta, a preparação para ouvir, sendo ela mais importante do que a própria fala. A fala não tem sentido se ninguém ouvir, não é? As tecnologias que precisam ser desenvolvidas e aplicadas, as atividades que façam com que o aluno seja protagonista de projetos em que abordem temas relacionados a empreendedorismo. Por exemplo, se eu tenho um trabalho em grupo, eu tenho aquele que é o coordenador, quem é que eu tenho um projeto, eu vou trabalhar um tema, desse tema eu vou fazer uma avaliação e vou fazer uma conclusão. São elementos que fazem parte do processo do empreendedorismo que pode e deve ser aplicado aos trabalhos em sala de aula. E são assim... aparecem diversas oportunidades. Os próprios alunos, às vezes, dão essas dicas para a gente, quanto mais hoje. E eu sou muito... Eu acho que é muito importante, sabe? Essa questão do professor que provoca. Uma gestão da sala de aula, ela passa por ser uma aula minimamente atrativa, porque os alunos não vão a uma sala de aula como você vai a um teatro, como nós vamos a um cinema. A gente vai predisposto a ouvir, a gente vai predisposto a rir, um show de, sei lá de quem, a gente vai predisposto a dançar, mas na sala de aula a gente não tem essa predisposição em grande parte dos alunos. Então o professor ali é ele que vai fazer, é ele que vai provocar. Então ele que tem que ter esse olhar para como que eu vou provocar essa turma. E tem turma que você não precisa provocar, não, você sabe disso. Tem turma que você chegou lá, ela já está provocada, são turmas que às vezes dão certo trabalho, mas elas produzem. Outras você não consegue provocar, mas assim, você não pode abrir mão desse tentar constante de ser um professor provocativo. E eu falo muito, Paulo, essa da avaliação como uma competência para o futuro também. O dia que a gente conseguir sair dessa avaliação, porque o sistema mudou. O dia que o sistema mudar, eu acho que a gente vai fazer uma educação que pode dar bons frutos para essa nossa coletividade tão perdida mesmo e desnorteada. Ela passaria, claro, pela individualização. Aonde aquele aluno chegou? Qual foi o passo que ele deu? Isso é aprovado ou isso não é aprovado? Não é? Então, assim, o dia que a linha de corte for o próprio desenvolvimento, a gente não vai ter corte. A gente vai ter apenas continuidade. Eu não estou falando de não ter reprovação, só contra, não. Eu não estou entrando nesse mérito. O mérito é avaliar de verdade. Avaliar mesmo. Avaliar para que a gente tenha realmente um trabalho formativo, que a BNCC coloca, que daqui a pouco a gente vai falar, mas que diante dessas competências que a liderança abrange, cabe a gente também reforçar a questão do trabalho em equipe, igual eu falei. A gente não pode abrir mão do professor ser um vizinho.
O outro professor da minha série, né? Ele me fortalece. Sim. Né? O outro professor me fortalece. A gente tem que estar fortalecido para que os alunos percebam que eles têm uma fortaleza para contar. Não é verdade? E não aquela aula, a professor faz assim, aquele faz assado, e cada um. E aí eu dificulto a gestão, porque são gestões muito, eu diria assim, muito parciais, personalizadas. Por mais que elas devam ser personalizadas, alguns caminhos precisam estar conectados na equipe. Né? Então, diante desse quadro, dessas competências básicas, eu diria que tem uma questão que vai sugerir não, ela vai pedir mesmo algumas técnicas, até para que se alcance condições de trabalhar essas competências, que aí eu chamaria de técnicas para a gestão de sala de aula. Por exemplo, planejamento. Tem uma pessoa que pode chamar, mas o planejamento ele é uma competência, ele não é uma técnica, ele não é uma habilidade, não. Eu entendo o planejamento como uma técnica, porque quando eu falo de gestão de sala de aula, eu falo de interação. O planejamento é algo que ele está ali para me ajudar, para me nortear, a alcançar o meu objetivo. Então, para mim, planejamento não é competência de gestão. Ele é instrumento para qualificar meu trabalho, para que eu possa ser competente na minha gestão. Então, ponto 1, né? Seria, assim, essa é uma técnica. Outras técnicas fundamentais são aquelas técnicas, assim, básicas, que eu acho que o professor que cuidar disso, ele ganha tempo. E pode ser, simplório, mas muitas vezes ele é esquecido. Vou dar um exemplo para você. Dia de entrega de prova. Estou falando algumas técnicas básicas. Se você não tirar aquele dia e cuidar daquele dia, esse dia é o dia da entrega de prova, ele tem um lugar no meu planejamento. Afinal de contas, poxa, é ali que eu estou avaliando, ali é a prova e tal. Bom, como é que você entrega essa prova? Como é que você corrige essa prova? Como é que você dá a devolutiva dessa prova? E como é que você atua quando você erra e o aluno vai lá reclamar de você com essa prova na mão? Cansei de ver professor sair louco de sala de aula, mas foi muito. Papel para cá, papel para lá, cabelo chegou arrumadinho, cabelo está todo. Por quê? Porque foi o dia da entrega da prova. E o dia da entrega da prova é um dia terrível. Gente, o dia da entrega da prova é uma oportunidade, é um dia ótimo. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, está combinado. Como é que você entrega a prova? Eu chamo um por um, rapidinho, cada um vem, pega a sua prova, eu faço questão. Senta, por favor, espera que você vai ser atendido. Se você me atrapalhar a receber, você vai me atrapalhar a te devolver. Às vezes você precisa de uma devolutiva, de uma nota que eu errei, que eu posso errar, você precisa de uma explicação, e eu não vou poder te dar, porque você complica a minha entrega. Facilita a minha entrega, que eu facilito a devolutiva para você. É uma troca. E você pode falar isso para ele, que é uma troca. O dar e receber está aí, quando eu falo do Bert Hellinger, quando eu falo das constelações. O dar e receber, ele está o tempo inteiro, a gente está trocando. E trocando com justiça, com equidade, né? E aí... Isso é ótimo, né, Ricardo? Isso ordena, claro. Isso dá amor, parece que as três leis estão conectadas. Claro, isso é uma atitude amorosa no sentido de conseguir fazer o melhor possível com aquele instrumento, né? Para eles. Né? E, claro, a satisfação grande da gente. Aí, está todo mundo sentado, fala, gente, olha aqui, vou falar para vocês uma coisa. Isso aí, eu falei muito isso para professor, que, assim, sempre deu certo. Quando se aplica, quando se tem boa vontade, e quando o ego fica do tamanho que ele tem que ficar, ou pelo menos ajustado. O ego cresce, dificulta tudo. E aí, você trabalha a correção dessa prova, questão por questão. Olha, essa questão vale tanto. Se você não colocou isso, não adianta reclamar, que isso é a síntese, isso é fundamental. Agora, se você colocou isso aqui e tal, deixar claro o que ele pode reclamar da questão e o que ele não pode. Você já facilitou um tanto, tem que nem vai reclamar mais. Falando, não tô no pacote da reclamação. Né? Acabou a correção. Alguém tem dúvida?
Sabe, a correção é um momento importantíssimo, inclusive de respeito. Eles se sentem respeitados. É um ritual de feedback, né, Ricardo? Lógico. E aí, Paulão, é o seguinte, fila por fila, depois de tudo que eu falei, de tudo que eu explicar, quem que nessa fila tem alguma dúvida de algo que eu posso ter errado? Sempre deu certo. Vinham, levantava a mão, isso aqui eu posso dar tanto, isso aqui eu não posso, explico, isso aqui tal, tal. Você já tem um trabalho realizado anteriormente que filtra essas dúvidas, você ensina, e você não só ensina o conteúdo da prova, você ensina a espera, você ensina o lugar da ponderação, né? Então, você ensina o respeito, você vai vivenciando isso, dever de casa. Eu sempre gostei de trabalhar com dever de casa, eu tenho aí uma história com dever de casa muito, muito séria, né? No sentido assim, de ter realmente conseguido com várias pessoas desenvolver um trabalho em que o dever de casa mudou a escola. A cobrança do dever de casa mudou o compromisso, mudou o perfil dos alunos. Os alunos são os mesmos, a essência é a mesma, mas o perfil do estudante. A gente mudou Sim. com o dever de casa, e a gente conseguiu isso. Então, o dever de casa para mim é algo muito caro. E aí, aquele professor que dá o dever, ele tem que ter uma estratégia de cobrar esse dever. Não dá para ficar olhando o dever de todo mundo todo dia, mas dá para deixar esse aluno atento. Então, a correção do dever, a cobrança do dever, e depois que você não fez, você tem que me entregar esse dever, meu amigo, isso é dever. Uma hora você tem que me entregar. Então, assim, esses momentos que você fala, poxa, mas hoje é dia de corrigir dever, hoje é dia de não sei o quê, meu tempo de conteúdo não vai dar, e não sei o quê. E aí, o que acontece? Aí que não dá mesmo. Porque você não tem estratégia. E acaba que não dá nem conteúdo, nem habilidade, nem competência, né? Quando você fala para casa, eu me lembro do professor Pierre-Louis de Piazzi, que falava aula dada, aula estudada. Eu aprendi isso com a minha esposa, que é professora também, a Marília. E a formação do hábito, né, Paulo? A formação do hábito, né, de ter um compromisso e de honrar esse compromisso mediante algo que eu estou ali para fazer aquilo. Né? E você vai tem muitos alunos que não vão fazer, mas ele tem que ter instrumentos, a escola tem que ter instrumentos, esse professor tem que ter meios de usar esse instrumento para que não fique assim, perdi ponto, levei menos, tem menino que pai tá nem aí, mas não, se perdeu ponto pode dever, isso acabou, a história é outra. Tem critérios de aplicativos que o pai pode acompanhar, o próprio estudante pode acompanhar e o professor pode dotar de informações o gestor e o coordenador, né, Ricardo? Ricardo, para essas competências, você está dando uma série de pistas aí para a gente seguir. Detalhe, não são fórmulas, né, são pistas. Exato. Como que você avalia a formação dos professores para esse fim de gerir bem, gerir com competência as múltiplas competências dentro da sala de aula? Porque a primeira competência tem que ter brilho. Eu gostei muito quando você falou, recebe na porta, escuta e comunica com clareza, por favor, crie tempos pedagógicos, ordene o ambiente para que isso acabe fluindo. Só que todo esse ciclo, ele requer um ciclo de formação continuada. Eu queria que você falasse como que, desculpe, como a formação dos professores é encarada por você para esse fim. Pois é assim, eu já falei isso até na live passada, é com pesar, sabe, Paulo? É com um pesar muito grande, mesmo porque, para todas essas competências que esse professor ele vai ter que desenvolver, elas vão surtir efeito na medida em que elas estiverem tiverem apoiadas num propósito, no sentido de quem está agindo, que é o professor. Porque essas coisas, na minha opinião, elas fluem, elas fazem as coisas fluírem, elas geram sentimentos, elas geram emoções, elas geram percepções, ela mexe com as partes sensoriais, que não só do tato, mas aquelas outras partes que tem gente que não acredita, mas que a gente percebe que há influência, sim,
que quando você coloca em prática de um jeito, a mesma coisa, quando você coloca em prática de outro jeito, a mesma coisa. Os resultados são diferentes. Então, na questão da formação, isso pode ser ativado no professor. Isso deve ser ativado no professor, porque existem conhecimentos que você não adquire por meio só de estudos e de teorias. Né? Eles são desenvolvidos, em alguns momentos, eles eclodem a partir daquilo que foi sendo plantado, que foi sendo semeado, a tendência a eclodir. Então, o que eu tenho a dizer? Nós temos a formação, que é a graduação, e a formação continuada. Não é verdade? O que eu penso? Eu penso assim, nas 10 competências da BNCC, vamos ficar com as 3 últimas, porque as outras elas têm mais objetividade, elas tal, mesmo assim, eu sei que ali tem várias coisas que a formação não atende na graduação, mas essas 3 últimas, a 8ª, a 9ª, a 10ª, né? A 8ª, autoconhecimento, autocuidado, a 9ª é afetividade e cooperação, e a 3ª é algo ligado à coletividade, como é que é? A 10ª é algo ligado à responsabilidade, empatia, né? Isso, e a cidadania, tá? Então, aí você vai, e eu convido a qualquer um aí, dá uma olhada lá na formação da grade curricular, da matemática, da UFMG, da PUC, você vai ver que tristeza. Tristeza. O professor ele tem Psicologia da Aprendizagem 1 e 2, Fundamentos da Educação 1 e 2, Filosofia, a mesma que nós tivemos, Paulo. A grade não mudou quase nada. Até a carga horária. Quando você vai para o curso de Pedagogia, você já vê que já tem uma sincronicidade maior com o que vai ser feito. Por exemplo, eu acredito que a educação infantil e ensino fundamental, a pedagogia a levada com qualidade para a sala de aula, o professor está mais bem instrumentalizado, sabe? Pela pedagogia, pelo curso, pela graduação. Mas mesmo assim ainda carece de muitas mudanças, principalmente na carga horária. Existem, né, algumas disciplinas que podem ter uma carga horária menor e outras podem aumentar. Pode-se valorizar mais as ciências humanas, que trabalham a questão cognitiva e a questão comportamental. É inadmissível a licenciatura, o professor não ter um trabalho de psicologia que trabalha da psicologia comportamental. Como já falei aqui, das fases do desenvolvimento, com base na psicologia, para esse professor saber com quem que ele está lidando. Ele não tem isso. Aí, está aqui falando, ele não tem, ele poderia e deveria ter algo como a neurociência, cognitivo e comportamental. Ele poderia ter algumas coisas de modelagem de aprendizagem, né? Então, aí você vai falar que essa pessoa tem que desenvolver uma competência e gerar autoconhecimento, autocuidado. Ele tem que se virar não sei como para poder ser empático e cooperativo, né? E aí vem a pergunta. E uma coisa que aconteceu foi que o tempo parece que... nós temos uma oferta de informações, oferta de cursos, só que o tempo do educador, do professor, parece que ele compactou mais ainda. Vou te dar um exemplo. Antes a gente saía para uma formação, você também é dessa época, quer dizer, não significa que a gente virou dinossauro, mas assim, a gente ficava 3 dias no hotel fazenda refletindo sobre um determinado tema. E isso gerou para mim robustez, trabalhando em colégios, na sua maioria confessionais, né? Então, eles falavam que era jornada pastoral pedagógica. A gente ia e estudava, e quando voltava com um arsenal teórico e prático preparatório para encarar o negócio. Hoje em dia, a mercantilização, alguns sistemas de ensino chegaram, compraram as escolas, tiraram dessas escolas a sua identidade. Por exemplo, outro dia uma diretora encontrou comigo e falou assim, você viu, agora a gente é do sistema X. E aí, o que você está achando? Eu falei, detestei. Ela olhou para mim, como assim? Porque daqui a pouco a gente não vai falar mais o nome da sua escola, nós vamos falar o nome do sistema X. Porque isso acontece. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, quando a identidade começa a ser perdida lá de cima, o professor acaba sendo como que um operário ali do processo.
né? Então, o tempo de formação, Ricardo, na sua opinião, ele diminuiu? Ele compactou? Eu não estou entendendo. Na verdade, eu tenho essa dúvida mesmo. O Aham. tempo de formação hoje, você tem muitas coisas, mas o professor talvez não tenha tempo de fazer tudo isso. A minha crítica à BNCC não passa pelas competências, inclusive eu falei na live passada, que eu não vislumbro no MEC nenhuma saída para um mundo diferente, para um olhar diferente. Mas aí aparecem aí as belas 10 competências da BNCC. Ah, não, mas está aqui as 10 competências da BNCC. Para mim, não tem valor nenhum. Na medida em que a BNCC ela não promove formação para isso. Entendeu? Não existe um plano curricular superior, entendeu? Para poder conectar com essas competências, com isso que eu quero, no ensino básico. Então, isso para mim não faz sentido. Para mim, simplesmente não faz sentido. Isso aí, para mim, chama verniz. Sou muito objetivo e tenho muita clareza disso. Eu não gosto de verniz. Eu gosto da madeira mesmo, sabe? Gosto ali do que está ali dentro. Então, essas competências são lindas, mas você vai falar ao professor, aí vem a empatia. A empatia e os conceitos, né, que a pessoa chega lendo os negócios, nem conceito. Sabe por quê? Porque assim, você fala em empatia, é se colocar no lugar do outro ou se colocar com o outro. Porque no lugar do outro, cada um tem uma história, meu amigo. Cada um traz as suas cargas, suas memórias, suas dores, suas vitórias. Eu não quero e não tem por que ficar no lugar do outro. Eu quero estar com ele no lugar dele e admitir que as estranhezas dele, as dificuldades dele, aquilo que me soa estranho, eu me importo. Aquilo que pode me incomodar, que me soa estranho nele, eu me importo de forma a querer estender a mão para ele. Não carregar no colo, mas que isso para mim é empatia. Porque isso para mim, ele passa por uma questão terapêutica, sabe? Da gente trabalhar a ajuda e não ficar chorando junto, processando, igual um fórum, cheio de processos, e os processos não têm fim. Não é? Então, as pessoas, esses professores são colocados. A sala de aula fica sendo como que um muro de lamentações. E aí que eu ia te falar. Você quer tem que ficar ali tentando gerar um motivador para o professor ir para a sala depois do recreio, o Peter, o John, a Priscila, né, que não tem o perfil que talvez ele queira que eles tenham, né? Porque os alunos têm as suas diferenças. E aí, formar o professor é tudo, né, Ricardo? É tudo, e é justamente onde eu ia chegar. Aí vem a formação continuada, onde ele pode buscar, em termos de disponibilidade para que ele acesse, mas ele tem tempo, ele tem direito a ter uma família, ele precisa de colocar as pernas para cima, porque esse professor trabalha em pé para caramba, e depois dos tempos ele vai ver como é que dói, né? Esse professor tem que cuidar da postura da coluna dele, o professor tem que fazer uma atividade física, e aí ele está cheio de prova. Aí fala de educação infantil, não tem esse tanto de prova para poder corrigir. Já viu a pessoa de educação infantil carregando peso, que cliente da cantina não carregava, de pilha de caderno, olhar um por um, sou testemunha disso na escola dos meus filhos, como que essas professoras trabalham, e cortam aqui, fazem enfeite, preparam festa, e levam caderno, os professores pilha de prova, e aí eu chego em casa, eu tenho que entregar, eu tenho que corrigir essas provas, né? E para eu poder fechar uma carga horária que me dê condição de ter uma vida, pelo menos pagar aí um plano de saúde, ter um acesso melhor àquilo que a gente sabe que como nesse país é difícil, nós temos que realmente fazer mágica. Né? Tem aqueles que têm menos aula também, mas o que eu quero dizer é que essa formação continuada, ela é meio assim, ela é meio que um fantasma, ela aparece, mas não dá para pegar. Né? Quando ela aparece. Não dá, porque você pode fazer uma aqui, outra ali, mas a graduação, ela pode e deve mudar para que esses 4 anos sejam bem vividos, sejam bem experienciados, para o professor não chegar tão desinstrumentalizado. Mas aí, fechando essa questão, e a minha opinião é essa formação ela precisa ser revista. E logo, na mudança da grade curricular, mas eu tenho uma questão para deixar também aqui
em aberto. Quem são aqueles que formam os professores? Pois é. Quem são os que formam e os que formam os professores? O que eles estão fazendo da vida? O que eles estão fazendo naquele lugar? Sabe uma coisa que eu não abro mão? Eu preciso estar na sala de aula para falar com quem está na sala de aula. Tá? Aí você vai dizer, Paulo, você está sendo muito radical. Tudo bem, tem o poder da experiência, e aí isso é inegável, isso é meritocracia, é bom também. Claro. Mas tem gente, eu tenho visto alguns palestrantes aí, pessoas que vão lá dar receitas para o professor, e que eles não estão mais pisando nesse ambiente. Então, porque eu gosto muito de estar na escola, fazendo dinâmica, dando palestras, oficinas, você me conhece, você também faz isso. Para quê? Para sentir aquele clima da escola, e não ficar falando de uma escola que talvez seja utópica ou que não está no pé no chão. Então, a primeira coisa que o professor pergunta é, será que ele dá aula? Né? Uhum. Será que ele também está no chão? Ele está propondo umas coisas aí? E aí, eu queria que você me falasse qual que é o papel do gestor nesse processo. Tá, você me permite para engrenar as coisas, porque o gestor Sim. é aquele que ajuda no processo de formação, e que mentora, e que auxilia, né? Como é isso? Claro. Mas, pois é, Paulo, mas só para fechar essa questão rapidamente da formação de professores, que isso é seríssimo, é o seguinte, aí tem que vir a questão do entendimento. Quem é que pode fazer esse professor ter o entendimento dessas necessidades e para que ele busque isso? Aí entra o papel do gestor. Mas que entendimento é esse, meu Deus do céu? Porque às vezes o gestor também não entende, não. Que entendimento é esse? Entender que a sala de aula é um espaço limitado, que não tem saída, só sai quando alguém deixa, que a postura é aquela, que a sala de aula, por mais que você mexa nas carteiras, ela não te dá tanta mobilidade assim, e que ali está carregado de jovens, de crianças, né, com metabolismos alterados e alterando mês a mês, e com cargas familiares, com sofrimentos, com tudo. São vários sistemas que interagindo num espaço limitado durante muito tempo, né? Tudo bem, troca o professor e tal. Então, a sala de aula, antes de tudo, é um lugar represado. Antes de mais nada, é o professor entender que ele está no lugar represado. E para se trabalhar bem num lugar represado, eu tenho única saída. Aqui. É aqui que eu trabalho. E é aí que eu vou vir com as metacognições, eu vou vir com meios de aprendizagem diferenciados, eu vou vir com o meu conhecimento de análise sistêmica de comportamento de uma turma, de entender, porque quando a sala está bem gerida, inclusive, é o primeiro passo para a inclusão. Você não inclui ninguém. Não existe inclusão numa escola que não tem gestão de sala de aula. Na verdade, a proposta da inclusão, ela não é que aquele aluno fique dentro de sala. A gente sabe disso. É que ele desenvolva no tempo dele, mas naquele ambiente. Então, que ambiente é esse? Então, veja bem o alcance, né, do que o MEC tem que fazer, e rápido, para instrumentalizar mais esse professor, que ele busque, sim, os caminhos da formação continuada, que é importante, é interessante, dentro dos limites dele, porque ele não pode estourar a saúde dele também com isso. Ele tem que entender que se ele não estiver bem, ninguém vai estar bem, não adianta. Os alunos não vão estar bem. Mas, assim, fundamentalmente, esse olhar sistêmico de que ali eu estou num ambiente represado, com pessoas naquela idade, um sistema formado, e que se eu não interagir, não entender um pouco de olhar sistêmico, eu vou me envolver ali, vou me embolar naquela aflição. Porque existe uma aflição represada ali. Então, é isso que eu ia dizer. Que o professor... Eu chamo de choque de imaginário. A mesma coisa que aconteceu com o português e com o índio, quando eles se encontraram. Muitas vezes o professor invade o espaço do estudante, ou o estudante reage de maneira agressiva porque o espelho que foi ofertado não era o que ele desejava, né? Então, fazendo essa analogia
de que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Mas, assim, o gestor tem um papel nisso, que Tem um é papel. engrenar o processo. Me fala É disso, isso. tá? Vou falar disso fazendo um link entre o que eu acabei de falar para chegar no gestor. Estudar um pouco de Viktor Frankl, psicanalista do Holocausto, que né, a Sentido da logoterapia vida. é o sentido, né, o significado, o sentido da vida, né, um livro fantástico, né, Em Busca de Sentido, que é o livro que ele Ninguém escreveu. pode morrer sem ler, né, cara? Pois é, não pode, cara. Então, assim, pessoas assim precisam de ser escaladas, a gente precisa de subir no ombro vamos dizer assim, desses gênios, dessas pessoas, Gigante. para a gente enxergar mais ou menos como que eles chegaram naquilo, sabe? Eu acho que esses gigantes, Freud, Lacan, todos eles e outros tantos lá do Oriente, e aqueles que você encontrar também, que é muito simples, mas que você pode escalar. Então, esses grandes, a gente deve escalar. E Viktor Frankl é um psicólogo, ele é um psicanalista, né? Ele já é psicanalista quando ele foi preso nos campos de concentração. Ele tinha que ser estudado um pouquinho pelos professores, porque quando você fala no sentido da vida, a proposta do professor de trabalhar com aluno, de trabalhar com educação, não é? Ele tem toda uma atmosfera, um ambiente interno e externo para poder expressar todo dia por meio do seu trabalho esse significado, esse sentido que é tão bacana, né? E que ele escolheu. Mas se ele se decepcionou, geralmente dá tempo quando você encontra um gestor. Legal. E é disso que eu vou falar então. Esse gestor, ele é o responsável pelo desenvolvimento dessa pessoa. Ele que responde por isso. Não é? De alguma forma, ele não vai andar com as pernas da pessoa, mas ele tem que entender que ele é que responde por isso. Se a formação é essa, e o mundo real é esse, e a formação continuada ele não tem muito tempo, esse gestor ele tem que ter a capacidade, a competência de ajudar na formação, tete a tete. Você vai sentar comigo aqui toda semana, nós temos um horário para a sua formação, eu e você. O gestor tem que ter essa capacidade, não precisa sair contratando todo mundo toda hora para poder fazer treinamento, não, Paulão. O gestor, ele tem que ter competência, tem que desenvolver a competência de gestor, ele tem que saber do que ele está falando. E ele pode fazer formação, e ele pode mudar rumos, ele tem poder, se ele tiver conhecimento, esse olhar amoroso para a educação, para esse professor, antes de qualquer que a crítica seja feita nesse contexto. E a partir daí, ele tem a questão que eu aprendi muito com o gestor maior, né, da instituição que eu mais trabalhei, que é acompanhamento. A palavra acompanhamento, para mim, ela significa muito. Acompanhamento de verdade, né, tratando de informações, avaliando essa pessoa, eu vou te avaliar nisso, feedback, avançou. E aí, eu acredito assim, que o papel do gestor, ele é de trabalhar essa formação que esse professor não está tendo adequado. Bom, seja através dele, ele tem que achar um meio. Mas, depois ele avalia, mas ele precisa de facilitar a vida dos professores também, para poder fazer essa gestão. Então, a ele cabe criar mecanismos, junto com a equipe, de construir ações comuns. Por exemplo, aqui se olha dever assim. Aqui, as normas, aqui o professor entrega a prova, é desse jeito. Aqui, o professor recebe o aula de poder, é desse jeito. Então, não tem professor chato, professor ruim, porque um é mais... porque esse está chato. Então, você alivia um pouco o sistema quando você institucionaliza alguns tipos de comportamentos que são técnicas que ajudam na gestão, ajudam nessa gestão de sala de aula. E a escola fica mais leve, as equipes vão ser... E aqueles que não cumprirem saltam aos olhos, né? E a própria equipe, ela começa a perceber. Então, o papel do gestor, basicamente, é ele. E é interessante que os alunos denunciam, né, Ricardo? Denunciam, e estão certo. Tem o professor bonzinho e o malzinho, né? Claro, claro. Agora, tem o professor, né, cara? Que não é nem bonzinho nem malzinho, ele é o professor. Ele fala de boca cheia. E todos nós tivemos alguns. Eu posso falar de muitas coisas que aconteceram na minha história como educador,
foram dificuldades que eu tive como estudante. Eu posso contar que eu fui elogiado 2 vezes na minha vida. Uma no 6º ano, hoje é o 7º, que o professor chegou e falou: nossa, até que você escreve bem, hein? Até que você escreve bem. E outro lá no ensino médio. E aí outro no ensino médio lá. Assim, eu não era assim, daqueles que era para ficar sendo elogiado também toda hora. Não, de forma alguma. Mas eu era só mais um, sabe? E assim, isso me fez muito mal. E eu vi que como que eu tive superar várias coisas para chegar, que eu poderia ter ido assim, muito mais fácil. Então, o papel do gestor é esse, ele é o responsável por desenvolver essa pessoa. E ele pode e deve, ele mesmo, às vezes, fazer essa formação. Tá? Eu quero te fazer uma pergunta polêmica agora, Ricardo, que é o seguinte: e a família? Como que ela pode contribuir para que o professor possa fazer um bom trabalho na sala? Porque tem alguns familiares que vão com o filho no carro, já vão falando: esse professor, essa escola, ou então lá no grupo do WhatsApp, ou então está no churrasco, comenta. Ali não é o fórum, ali não é o espaço para falar disso, ele fala na frente do filho. Além dele mandar um recado para o filho que ele é antiético, né, porque isso é que fica no inconsciente do filho, a família, e tem família que ajuda. Então, como que a família pode ajudar a dar feedback para os professores? Tá, sem falar que alguns colocam a questão que eu pago o professor, né? Você mesmo falou isso na live passada, né? Que chega com esse discurso que não é dele, né? Estamos sérios. Pois é, o que eu penso disso, você perguntou o que a família pode fazer para ajudar. A minha pergunta é outra. O que a escola pode fazer para a família poder ajudar? Isso. Puxar para a gente. Entendeu? É a gente. O que eu tenho que fazer para essa família? Essa família tem que encontrar com eles. Eu tenho que falar de gestão de sala de aula para eles. Eles têm que escutar isso que eu estou te falando aqui. Entendeu? Em fóruns diferentes, em momentos assim adequados e com planejamento. Hoje nós vamos falar disso, disso e disso. E aí você tem que ter também um poder muito bom de comunicação e de ter que ter uma autoridade diante da comunidade educativa para que você atraia esse professor para a reunião. Porque essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão tomando café rápido, essas pessoas elas vão numa reunião uma vez por etapa, achando que estão fazendo o máximo. Eu compareço às reuniões do meu filho na escola, são 4 por ano. Né? Então, a gente, para poder fazer com que as coisas mudem, teremos que ter trabalho, teremos que abraçar causas e entender que isso vai demandar esforço físico, esforço mental, esforço emocional. Então, há de se criar um calendário e chamar a família para conversar sobre gestão de sala de aula, para que dessa forma eles possam entender que, às vezes, eles não fazendo nada, tem família que se não fizer nada está ajudando mais do que do jeito que estava fazendo. Então você consegue que algumas famílias têm alguns passos, cada um no seu limite, mas vai ficar claro que a comunidade está se preocupando com isso, ela está fazendo por isso, e isso está claro. Tem casos que são casos individuais, que você tem que chamar. Mas eu acho que eu acho muito importante que os pais eles sejam chamados para ouvir sobre isso e que eles sejam estimulados a passar informações para a escola da forma mais isenta possível, informações e não conclusões. Não chega aqui armado, não vai, vamos tirar primeiro, né? Quer dizer, ajudar a família a tirar essa nuvem. Quando seu filho falar alguma coisa, lembra, esse colégio aqui, você já teve algum problema com ele? Você acha que essa é a nossa prática? Então isso foi um caso isolado ou foi mal interpretado? Você conhece a nossa escola, você me conhece. Você sabe como é que eu trabalho com meus professores. Então o gestor tem que puxar isso para ele e tem que trabalhar a equipe dele para a equipe dele entender. Né? E aí todo mundo vai se entendendo. Então é o que a escola pode fazer para a família fazer. Não é esperar que a família faça alguma coisa, sabe? Isso, e encontro, né, Ricardo? Eu já aproveito e te faço um convite para todo mundo aí que topa, que gosta de educação.
Em 2019, o Movimento Educação Alvo fez esse movimento aqui, ó. Começou esse movimento, Escola das Famílias. Sim. Hoje dá para fazer isso online. Então, com palestrantes como, por exemplo, o Ricardo, que eu vou aproveitar para convidá-lo aqui publicamente. A sua escola quer fazer uma Obrigado. reunião de pais boa? Chama a gente da Escola das Famílias com palestrantes treinados, né, Ricardo? Eu tenho que te fazer um convite depois em off para você me ajudar a treinar consultores do Tá movimento feito, meu ótimo. educacional, né? A live treina, mas assim, a gente sabe que ao vivo, né? É, Então, o que é é. isso? Escola das Ao vivo é melhor, Famílias, né? Ao vivo é a escola melhor. contrata uma palestra ou um ciclo de 12 palestras e a gente Sim. vai fazer um acompanhamento sistêmico. Primeiro Ok. com os gestores, depois convidando as famílias. Com o evento online, né, Ricardo? Dá para Uhum. fazer reuniões de pais hoje muito boas. Isso ajudou muito. Claro, claro. Não E é? a outra coisa, isso mesmo, Paulo, você me lembrou de uma coisa importante. O professor não tem tempo. E a escola, muitas vezes, ela tem receio de colocar o professor direto com o aluno, que ele pode ter falas não institucionais, né? Mas o coordenador, seja lá quem for, isso hoje, e com o processo da pandemia, isso veio realmente a ser mais desenvolvido, esse atendimento individualizado, ele vai ganhar um dinamismo muito maior. Né? Então, assim, eu tenho muita esperança que nós vamos tirar proveito, principalmente em relação à questão tecnológica, e depois nós vamos falar, se precisar, das questões emocionais, sobre isso. Na verdade, então, eu acho que a escola tem que ter muito cuidado com o gestor que ela coloca. Como eu disse uma vez, quando a gente acha caro um profissional competente, é porque a gente não sabe tão caro fica um profissional incompetente. Então, nós não estamos falando de salários astronômicos, a gente sabe que não, mas esse gestor ele tem que ter um retorno à altura daquilo que ele daquilo que está reservado de responsabilidade, de competência para ele. É dele, o resultado é dele, mas ele tem que ser democrático, ele tem que ter todas essas competências que ele cobra de todo mundo. Então, esse cara tem que ser muito bem escolhido, preparado e remunerado. Esse negócio é um negócio assim que eu gostei de você ter falado isso, porque outro dia eu recebi um convite para assumir uma responsabilidade enorme. É um convite público. E aí, quando eles me falaram o salário, eu falei assim, não, você não está falando a verdade. É isso? Isso. Não, não, não. Não é porque a gente tem que ser, como dizer, entre aspas, tá? Mascarado, snob, não é nada disso. Sim, É porque o trabalho consistente ele tem que valer muito. A formação continuada do professor tem que ser remunerada, com tempo para ele chegar e sentar e receber um bom lanche. A organização do espaço, e eu posso falar com você olhando nos seus olhos, porque você fez e faz isso quando está na gestão. Acolher bem o profissional, treinar do porteiro, da educadora de apoio da limpeza até a direção, todo mundo ser tratado numa linguagem respeitosa, cortês, elegante. Né? Então, isso é muito interessante. Ricardo, como é que vai ficar a volta de pandemia às aulas presenciais? Porque nós vamos ter que ter um modelo de escola cuidadoso. sim. Né? Fala para nós disso. Paulo, só para fechar essa parte, que eu sempre tenho uma necessidade de um fechamento para deixar claro. Eu conheço a realidade de escolas, tipo inadimplência, custo com pessoas é muito alto, custo com materiais é muito alto. Escola não é um lugar que brota dinheiro, não. A faixa etária brasileira está mudando, a pirâmide é outra. Não tem alunos mais, está grande ser. Então, nós temos escola em condições muito difíceis, em que gestores têm que trabalhar realmente assumindo várias responsabilidades e com uma remuneração que não é adequada, mas nem tanto vamos colocar nas costas do empresário que está roubando. Não é assim. Tá, vamos pensar bem. Não é bem assim, está roubando, que eu falo assim, que está explorando, ele tem o dele, mas às vezes é importante a gente só
relembrar que nosso país não contribui em nada para que haja uma questão assim de investimento, sabe? De crédito, de impostos. Né? Então não existe, porque senão a gente coloca que as pessoas não estão ganhando bem porque as outras não querem pagar. Existe várias questões quando a gente fala de remuneração. Eu acho que tem que ser bem remunerado, isso é um fato, mas não estou desconsiderando aqui a dificuldade das escolas, não. Falando isso que você está nas considerações finais, o que eu posso dizer é o seguinte, Paulão, de tudo, a formação dos professores, para mim, ela é um ponto crucial, ela chega a me deixar assim, quase desanimado quando eu vejo que o MEC coloca essas competências, eu quero só reforçar isso, essas competências maravilhosas, aí eu vejo a graduação, aí eu tenho ideia, que eu conheço alguns professores que trabalham formando professores, que não dão conta de fazer aquilo que os professores têm que fazer, cansar de ver gestores que falam para o professor fazer aquilo que ele nunca daria conta, aquele que nunca entrou na sala, que não tem problema não ter entrado em sala, mas aquele que tem estofo nos resultados, estofo teórico, estofo prático, isso faz falta. Mas falando sobre a pandemia, a volta às aulas, eu já ouvi várias pessoas falando, e eu tenho um entendimento que é bem pessoal, e eu acho assim, as pessoas estão preocupadas, os gestores, os professores, no acolhimento, como é que vai ser, e assim, a despeito de tudo isso, é uma oportunidade única para a educação. É um momento único que tem que ser aproveitado ao máximo. Nós vamos receber alunos, nossa, eu estou na área mais da terapia, mas não estou na escola, mas eu sei o que acontece, eu vivi muito intensamente a escola e tenho contatos, né? Então, nós vamos receber alunos com experiências extremamente dolorosas, que superam muitas vezes a experiência de funcionários, de professores, e gestores. Então, assim, é uma oportunidade muito grande para a gente desenvolver a escuta, para a gente parar e dar uma retomada a partir, assim, essas competências que geram tantas dificuldades, né, que a gente vê, eu vejo assim, é hora da gente estimular. É hora da escola entrar com tudo, estimular os valores, a partir das dores, você faz muita coisa, estimular o afeto, estimular a atenção. Então, quer dizer, só que isso não é empírico, a escola pode planejar isso, sabe? O exercício da resiliência que esses meninos estão fazendo. Eles estão se tornando mais resilientes, sim, de modo geral, porque adolescente preso em casa, a gente sabe como é que é. E quando soltar, não é fazer soltar, vai voar, agora você voa, meu filho, que você ficou preso esse tempo todo. Não é isso não. Olha como é que foi bom, como é que você aprendeu a lidar com você mesmo. Então, agora é hora da gente aplicar aquilo que a gente passou, para a vida ficar melhor, para a vida ficar mais branda, que esse sofrimento sirva. Então, a escola, o papel da escola, nesse momento, ele é estimular, é uma oportunidade maravilhosa. Eu vejo como, se eu tivesse hoje à frente de uma escola, eu desenvolveria um projeto, junto com a equipe toda de formação humana, de tal, que fosse projeto de retomar, de reconstrução, de fortalecimento, aproveitando toda essa bagagem. Essa bagagem ela não tem que ficar no lugar da dó, porque a dó, a compaixão é importante, sim, mas é até uma página. Porque se a gente agarrar nessa compaixão, a gente não avança. Né? Aí tem que fazer projetos, né, Ricardo? Te ouvindo falar, não estou em escola, tenho vontade de gritar aqui para os headhunters da educação que tem um gestor de excelência parado. Esse povo perde tempo querendo inventar a roda e tem gente boa como você aí fora. O que me chamou a atenção. Na terapia, né? Mas assim, uma escola agora precisa de pessoas como o Ricardo Cerqueira. Obrigado. Porque eu acho assim que as pessoas estão... Né? Eu quero falar, sabe, Paulo?
A gente tem que tirar proveito de todas as situações. Em qualquer situação que a vida nos apresente, ela está sempre nos ensinando. Agora, saindo dessa divagação, indo direto no ponto da volta às aulas, eu chamo de oportunidade. Eu não chamo de, ai meu Deus, vamos ter cuidado, dedos, desafio. Eu entraria de sola no bom sentido, entrando, aproveitando esse lugar, aproveitando essa estrada, e mas entrar com vontade. Primeiro com os professores e a equipe. São os primeiros. Eles são os primeiros a receberem, a desenvolver. É lógico, mas assim, vamos retomar nossos valores. A gente que reclamava tanto de tanta coisa, a gente que estava tão preso nas nossas convicções, né? E que não abria mão, que o nosso tempo era tal. Então, assim, agora nós temos como otimizar tempo, nós aprendemos mais com a tecnologia, né? Agora nós temos como aprender mais como se diz, a elaborar questões em casa que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer, né? E que agora eu já consigo, já está fluindo melhor. Então vamos associar isso a esse momento histórico, pandêmico, sabe? Que é lamentável, que é triste, que é doloroso, mas que a partir dele a gente vê um sol nascer. Agora, você vai voltar para sua casa e deitar, ou você vai aproveitar essas manhãs de outono? É isso. Oi, Ricardo, eu quero te agradecer muito. Nada, por nada. Já quero te fazer um convite para a gente falar sobre as 5 fases do luto. Tá? Legal. Me convida, eu estou aí. Você, como terapeuta, pode ajudar. Os jovens vão vir com lutos, não só lutos de pessoas que morreram, não é isso? Claro. Então, a gente tem aquela fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. Então, nós já vamos marcar a nossa nova live sobre as fases do luto na escola. Tranquilo, bom demais. A gente está aqui para poder contribuir, Paulo, embora eu não esteja engajado diretamente dentro do circuito, né, assim, trabalhando como gestor, eu me considero na medida assim, em que eu estou buscando, estou dividindo, e no processo de terapia, que eu vou colocar aí no Instagram o meu contato, que é a terapia das constelações. O dia que as pessoas descobrirem realmente o efeito dessa terapia, a gente realmente vai conseguir progredir em muitas dessas competências e muitas dessas formações dolorosas que eu falo assim, desgastantes, com o tempo e tal, a gente vai poder dar saltos com uma certa rapidez quando a gente aprender a trabalhar o nosso inconsciente. Constelação maravilhosa, mas eu estou aqui para... Nesse momento, assim, para agradecer a oportunidade, eu estou aqui à disposição para contribuir nesse momento difícil, mas muito rico, e a gente não pode perder. Gente, quem escrever 3 palavras de avaliação aí, o mais rápido, o mais ágil dessa live, vai ganhar um livro chamado Educação Semeadora. Esse Ricardo tem, né, Ricardo? Tem. Educação Semeadora, organizado pela professora doutora Lucília Panicet, juntamente comigo. 15 autores aqui debatem o cenário da educação. Vale a pena levar para a sua formação continuada na escola. Escreve 3 palavras aí, por favor, e é sua. Está aparecendo aqui? Deixa eu ver. Obrigado por tudo. Ainda não apareceu, não. 3 palavras. Atenção, pessoal. Vamos lá. Vamos ver, Ricardo, quem ganha. Vamos lá. O que foi a live do professor Ricardo Cerqueira hoje para você? Atenção. 3 palavras que vão ser a síntese dessa live de hoje. Vamos, gente. Estão devagar, hein? Olha só, apareceu. O nome dela é Thaís, né? Ela já escreveu. Memorável, gratidão. Peraí. Ricardo, só coisa boa. Parabéns pela live.
Muita informação. Olha que bom. Maravilhosa. Reflexão. Peraí, é essa pessoa, Rosana. Reflexão, ponte e ação. Selma Ragazzi, somativa, formativa. Eu sei que a Rosana já tem o livro. A Selma também tem. Muitas informações. Vamos lá. Gente, mas eu quero... Vocês vão escrevendo aí que eu olho. A Fernanda, sim. Agora sim. Chegou na... Manda o seu para mim, Fê. Manda o seu endereço no meu Direct que eu vou mandar te entregar o livro amanhã. E quero, gente, falar sobre esse livro. Estou lançando em maio. Ele chama Escolas Antifrágeis, né? Esse livro foi inspirado no livro do Nassim Taleb, esse calhamaça, ele que escreveu o Cisne Negro, né? Ele escreveu sobre o que é ser antifrágil. E eu resolvi fazer uma releitura para a escola, tá? Você já pode reservar comigo, e vai custar R$50, e é também para a gente pagar a edição e manter o movimento. Nosso movimento está recolhendo livros usados, tá? De literatura infantil, feminina, masculina, adulta, juvenil, para ajudar a montar bibliotecas de 1 quilombo, tá? 2 quilombos, na verdade. E uma obra social. Comprando o livro, você ajuda nisso. Se você puder ajudar com cestas básicas, beleza. Material de limpeza, a gente vai buscar na sua casa. Beleza? Só falar comigo o endereço. Pode ser livro. Livro é cultura. Você já leu, velho? Passa o livro para frente, mais gente pode ler. Um abraço. Ricardo, saúde e paz. Saúde e paz. Grande abraço. Tudo de bom. Você Valeu. Também. Valeu. Te mando o vídeo.